Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado esteja e permaneça em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder nos encontrar mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube. Hoje, nessa quinta-feira, vivenciando aí a sexta semana da Páscoa, nesse dia 10 de maio de 2018, somos então convidados, a partir da liturgia de hoje, a tomar para nossa meditação o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos comentavam: Que significa isso que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo, e vou para junto do Pai? Diziam ainda: O que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas, então falou: Estais discutindo porque eu disse, um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo e me vereis de novo? Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então finalizando o tempo pascal. Vivenciando então essa sexta semana da Páscoa, nos aproximamos da solenidade e da ascensão do Senhor, que iremos celebrar no próximo domingo. E assim então, nós estamos ouvindo no decorrer da liturgia da semana, Jesus que está preparando os discípulos para a sua partida. E nesse evangelho que nós acabamos então de ouvir, Jesus então, ele pode parecer que está confundindo seus discípulos. Ele anuncia que vai voltar para o Pai. Mas aqui o anúncio que Jesus está dizendo é a sua paixão, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. E nessa proposta em preparação da despedida, em tempo de discurso de despedida de Jesus, nós temos então Jesus que prepara os seus discípulos para dar continuidade à missão, porque ele vai para o Pai. Mas a missão não pode parar, é preciso que a missão continue. Ele apenas iniciou, mostrou-nos o caminho e deixou esse legado a cada um de nós, batizados e batizadas, discípulos missionários do Senhor. E assim então, Jesus deixa os discípulos como que confusos, porque eles não compreendem. E muitas vezes também nós, nos nossos dias, também não compreendemos a ausência física de Deus, ou até mesmo não entendemos quando Jesus nos diz que permanecerá conosco até o fim dos tempos. Quando passamos por situações de adversidade na vida, seja ela uma enfermidade, um desemprego, um conflito em família, seja qual for a situação, logo nos questionamos: onde está o Senhor? E é comum a sociedade hoje, diante de uma tragédia, um acidente, uma catástrofe, também se questionar: ora, se Deus existe, onde está Deus? Está dormindo? Não, Deus está no lugar de sempre. Ora, Deus não pode intervir porque Ele já veio, nos apresentou o caminho, agora compete a cada um de nós fazermos a nossa parte, assumirmos a nossa missão. Só que são poucas as pessoas nos dias de hoje, então, que querem assumir esse compromisso, essa responsabilidade, que se abre essa ação salvífica de Jesus. Muitos preferem apenas criticar, questionar, falar mal, xingar, como que se isso mudasse alguma coisa. Agora, essa pequena parte das pessoas que assumem esse compromisso de verdade, que são os nossos irmãos que atuam aí nos seus ministérios, pastorais, movimentos nas comunidades, somos nós, então, chamados pelo Senhor a fazer a diferença, a poder então mostrar que Deus está presente no meio de nós. Mas tudo isso só será possível se nós então assumirmos o mandamento do amor, vivemos o amor, a fraternidade, a caridade, e assim que Cristo será reconhecido no meio de nós.
A primeira leitura de hoje, extraída do livro dos Atos Apóstolos, nós temos então Paulo que parte para Corinto. Corinto, então, é uma cidade de caráter romano, tanto que as pessoas que lá também nasciam tinham a cidadania romana. E Corinto, então, era uma cidade num lugar privilegiado, e Paulo se dirige para lá. Ele vai se encontrar, então, com um casal, né, na verdade, de amigos, que ele, então, conheceu. E ali, então, esses amigos são quem? São a Priscila e Áquila, que são, então, da mesma profissão de Paulo, ou seja, são aqueles que fazem tendas. E ali Paulo permanece, mora com eles, por ter a mesma profissão, e permanece junto, então, a esse casal, e não perde a oportunidade de evangelizar. Mas é interessante porque Paulo se dirige à sinagoga. Ele insiste em ir na sinagoga, tentando convencer os judeus e gregos acerca do Messias, o enviado de Deus, que é Jesus Cristo. Mas, então, diante da rejeição de Jesus Cristo perante os judeus e gregos, ele então toma a seguinte atitude: resolve partir para os pagãos. E é interessante porque diante dos pagãos é que ele vai colher então os frutos, porque os pagãos estão abertos, propensos a colher a boa nova, a qual então ele anunciou. E ali então vai frutificando, porque muitos vão acolhendo, vão sendo batizados, ou seja, vai então tendo início a comunidade de Corinto, que é uma comunidade que trouxe muita alegria, mas também muita dor de cabeça para Paulo, que nós podemos acompanhar no decorrer aí da primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas, meus queridos amados irmãos, é interessante a gente perceber aqui essa igreja viva que, sendo continuada pelos apóstolos, por Paulo e hoje, pelos nossos bispos, padres, todo leigo, leiga, e estamos vivenciando aí o ano do laicato. Esse ano que nos ajuda a poder compreender a importância fundamental da missão do leigo e da leiga na igreja. E assim então, meus queridos amados irmãos, o Evangelho vai então difundindo, através então do anúncio, do testemunho, é assim que Jesus vai sendo reconhecido no meio de nós. Porque podemos então nos dizer, mas nos dias de hoje, diante de tanta tecnologia, Jesus ainda não é conhecido? Não. Temos muitas pessoas, até mesmo pessoas que frequentam nossas missas, nossas comunidades, que não tiveram ainda seu encontro com Jesus, que vão na igreja para cumprir preceitos, mas que na primeira dificuldade, perseguição, tribulação ou situação instável na comunidade, logo abandonam o barco. E aí então, são presas fáceis, se abre então a ação dos nossos irmãos protestantes que aproveitam-se dessa situação para poder então ali com discursos elaborados, para poder levar para si esses nossos irmãos. Então, meus queridos amados irmãos, não estou aqui criticando os nossos irmãos evangélicos, pelo contrário, que vivamos cada um o evangelho autêntico, puro, o radicalismo do evangelho. Mas critico aqui aquele cristão que não busca aprofundar a sua fé, conhecer a sua fé, e que se deixa então levar por qualquer vento que sopra e se abala. É aquele que edificou então a sua casa na areia e que fatalmente, se vier um vento forte, a chuva forte, essa casa vai desabar. Então nós queremos estruturar, alicerçar a nossa casa em Cristo, que é a rocha. E aí podemos voltar para o Evangelho, porque ele vai para o Pai, mas ele deixa-nos o Paráclito, o defensor, o Espírito da verdade. É ele então que nos fortalece, é ele que nos impulsiona, que nos tira do nosso comodismo. Podemos perceber quando a igreja está querendo se estagnar, o Espírito Santo suscita aí um ano que mova a sua igreja, como é o ano laicato que nós estamos vivenciando,
Nós temos então aí encíclicas, documentos da igreja vão soltando, lançando, né? Para poder então ali animar, encorajar. E assim então o reino de Deus vai acontecendo no meio de nós. Nesse pequeno trabalho que Deus confiou a cada um de nós, batizados e batizadas, discípulos missionários do Senhor. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então crescer na certeza de que não estamos sozinhos jamais. Nós temos o Espírito Santo que foi nos dado e que nós então iremos celebrar daqui 2 domingos, na grande solenidade de Pentecostes. Que esse mesmo Espírito Santo, ele então nos comunique com seus dons, para que possamos assumir o nosso protagonismo de discípulos missionários do Senhor, como sal da terra e luz do mundo. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa empreitada e que possamos então nos abrir ao apelo do seu Filho Jesus, que nos convida, nos chama à conversão, que nos convida a vivermos a radicalidade do seu Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido amado irmão, meu muito obrigado pela sua ajuda, seu auxílio, a sua presença, nos acompanhando a cada vídeo aqui postado. E gostaria então de convidar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil. Venha também ser parte dessa família, ajude-nos a evangelizar através desse meio de comunicação social, que é esse canal do YouTube. E você então, convido, você que ainda não ativou o sininho, ative aí o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Eu quero aí cada vez mais deixar de estar mandando mensagem, perturbando, para que todos então sintam-se livres, né, a assistir a hora que quiserem, mas para isso você precisa acionar, melhor dizendo aí, o seu sininho, e assim você será notificado das postagens que eu vou colocando aqui no canal. E a você então, se inscreva aí, ajude-nos, vamos fazer parte de fácil desse grande exército de Deus que usa o meio de comunicação social para poder evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.